E aí, pessoal? Até aqui, né, dá uma camada agora, que eu fico... Falar de Moro, falar do TSE, cara, é difícil e a gente não ficar nervoso. Mas agora é o assunto mais importante do Brasil. Presidência da Câmara. Eu venho falando isso pra vocês já tem mais de 40 dias. 40 dias eu tô falando isso daqui pra vocês. Gente, presidência da Câmara. Pessoal, presidência da Câmara. Tem um dossiê que foi feito 40 dias atrás. Episódio 360. Hoje estamos no episódio 400. Quem diria? 400 vídeos. Olha só. E não é vídeo de 10 minutos. CNN vem aqui trazer a matéria e falar o seguinte, ó. Maia intensifica a articulação para eleição na Câmara e Bolsonaro discute. O foco do presidente está muito mais na eleição da Câmara. Vou ler isso daqui, né? Mas vejam só. Passado o primeiro turno das eleições municipais, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu intensificar as articulações para a eleição para a presidência da Câmara em 1º de fevereiro. Maia está focando na eleição da Câmara. Estamos em novembro, no meio. Nesta quarta-feira, o parlamentar fluminense, que reuniu com deputados do PT, PDT, PSB, PCdoB e PSOL para discutir uma agenda de votações na Câmara até o final do ano. A reunião foi vista como um aceno à oposição, que tem cerca de 150 votos na casa, e é considerada a fiel da balança na disputa pelos cargos da mesa diretora do próximo ano. O que é isso daqui que eu falei para vocês? Se lembra dos meus números? Cerca de 150. O que foi que eu trouxe? Esquerda, 132, centro-esquerda, 12. Somando dá 144. Contamos os votos antes de todo mundo. Foi em primeira mão. Primeira mão. Fala aí. Acertamos? Acertamos. Mostrei para vocês na época que tinha o que eu chamava de esquerda, que realmente está fechada com Maia, só que o problema aqui é o seguinte, o candidato de Maia. A esquerda está relutante em apoiar, por exemplo, o Baleia Rossi, porque é do MDB, é ligado a Temer, e pô, Temer foi o cara que derrubou a Dilma, vocês sabem disso. Né? Ele não foi o Temer que derrubou, foi um grupo de várias pessoas, mas o Temer entrou no lugar, né? O Temer lavou as mãos, não protegeu a Dilma, ele estava muito interessado. E aí tinha um grupo que eu falei para vocês, que era a centro-esquerda. São pessoas do PV e do Cidadania, que eu falei que é muito, mas muito difícil o governo pegar, mas ainda existia uma possibilidade desse tamanho aqui do governo pegar um desses votos. Existe, eu vou mostrar para vocês que tem. O Arthur Lira ele consegue conversar com um desses grupos, e aí já são 12 votos, e pessoal, é importante. Porque eu mostrava para vocês também que hoje o governo detinha 230 votos, se conseguir pegar o PSL, e vocês vão mostrar para vocês como o Maia está tentando fisgar o PSL. Tinha um grupo que eu chamava de Centro Independente, que Maia fala que são o Centrão Desgarrado, que é o Podemos, PSC, Novo e o Patriota. O Arthur Lira ele já está contando que ele vai conseguir pegar o Patriota pro lado dele, só que você tem o PSC, ele também consta, só que você tem o Podemos e o Novo. Mas supondo que ele pegue aí, ó, o PSC e o Patriota, são mais 15 votos. Se ele juntar com os 230, vai para 245. Se ele conseguir o PSL tudo. Se o Arthur Lira conseguir realmente pegar, sabe, todos o pessoal aqui da centro-esquerda de 12, ele já é 257, já tinha vencido. Opa! Só que ainda tem pessoas, como por exemplo o pessoal do Novo, que eu acho que tem uma tendência muito maior de vir para lá de cá, o pessoal do Podemos. Vocês lembram qual é o candidato, a candidata que Bolsonaro apoiou em Recife? Era do Podemos? Será que tem alguma relação com isso? Os republicanos vêm se encontrando com Maia, mas o Bolsonaro vinha apoiando republicanos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Será que tem uma relação com isso daqui? É o assunto mais importante. E olha só, também na quarta-feira, Maia chegou a marcar uma reunião com o pré-candidato do Centrão para a sua sucessão, mas precisou adiar porque o Bivar aparentemente está doente. E ó, além de Bivar, olha quem iria participar. Baleia Rossi e o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos. O Maia está tentando puxar o Republicanos, sabe que é fundamental. Os três buscam apoio de Maia para tentarem ser o candidato dele à presidência da Câmara. O Palácio do Planalto acompanha os movimentos de Maia e dos demais candidatos. Segundo auxiliares, o presidente Jair Bolsonaro tem discutido diferentes cenários com o ministro do núcleo político do governo. Bolsonaro está vendo diversos cenários diferentes. Se lembra que o Temer foi lá para o Líbano, que Bolsonaro mandou, e o Baleia Rossi até se sentiu assim, pô, feliz, né, pô, o homenageado. Pô, o Bolsonaro deu espaço aí para o Temer, pô, a cara do MDB. Pô, deu espaço, deu marketing. E o PSL tá atrás de marketing. Eu mostrei ontem e vou mostrar de novo.
Então você vê. E olha só, Bolsonaro já vinha nessa, né? Olhando diferentes cenários. Não pode bater o martelo e achar que tá tudo garantido. E olha isso aqui, ó. O foco do presidente está muito mais na eleição da Câmara. Isso é mais decisivo do que as municipais, na opinião dele, disse a CNN, um influente auxiliar presidencial que acompanha o assunto. Vocês estão vendo o que eu disse para vocês lá atrás, que eu tinha informações, que eu conversei com a pessoa que, inclusive, está isso daí auxiliando, que Bolsonaro está preocupadíssimo com a presidência da Câmara. Aí, pessoal. Aí, eu falei. Não, eu sempre gosto de trazer, né, informação para mostrar para vocês, mas tem coisa que não dá para mostrar. Eu falei, galera, presidente da Câmara, isso aqui é a cereja do bolo. A cereja do bolo. E aí, olha só, segundo interlocutores, o presidente tem ouvido o Conselho de Ministros, mas evita fazer manifestações, pois sabe que a percepção de envolvimento do governo na disputa do Congresso é sempre muito ruim. Na avaliação do Planalto, embora negue, Maia vem atuando nos bastidores para disputar a reeleição para um quarto mandato. O Maia é muito mais fácil, porque a esquerda apoiaria o Maia fácil, mas fácil demais. Oxe, mamão com açúcar, o Maia pauta tudo que a esquerda quer. E aí você vê, ó. De olho na eleição da Câmara e fora da agenda, Maia se reúne com o governador do PT, lá do Ceará, Camilo Santana, e também com Ciro Gomes. Bateu fotinha no Instagram, não vou botar foto no Instagram aqui, né, pra não dar moral. E olha só essa matéria. Samuel Moreira vê Maia como bom nome, mas reconhece que a Constituição veda a reeleição. O Samuel Moreira é do PSDB. Não, Maia é um bom nome. E disse ó, que Maia ajudou a equilibrar o processo democrático, que foi duramente atacado pelo Bolsonaro. E depois disse que vai depender agora do STF, né? Pra saber se o Maia vai conseguir ou não. Vai vendo. E aí, olha essa matéria interessantíssima. Vocês estão vendo a quantidade de matérias em um único dia sobre a presença da Câmara? Isso vai ser do dia 1º de fevereiro. 1º de fevereiro. A gente tá 19 de novembro. Foi de ontem. Olha a distância. Tem mais de 2 meses. Vocês estão conseguindo entender o peso disso daqui? Maia busca PSL, ala do Centrão e oposição para definir sucessão na Câmara. Na terça-feira, Maia esteve no apartamento funcional de João Roma, que é do Republicanos, que comemorou aniversário. Além de Maia, outros convidados foram o presidente do Senado, Alcolumbre, o Marcos Pereira e também o ACM Neto. O Congresso em Foco ouviu um dos participantes do evento que disse nada ter sido definido sobre quem vai ser candidato do grupo de Maia. Da mesma ala, tem aí ó, o Baleia Rossi, do MDB, Agnaldo Ribeiro, Marcos Pereira e Luciano Bivar. A tendência é que os deputados que forem preteridos na candidatura à presidência tenham outros cargos na mesa diretora. Hoje, Pereira e Bivar, que apoiaram Maia em 2019, são primeiro e segundo vice-presidentes, respectivamente, da Câmara. Olha isso aqui de novo. Ó. A tendência é que esse pessoal que está assim nos holofotes consigam cargos na mesa diretora. Cargos, gente, destaque, destaque. E o que foi que eu mostrei ontem no PSL? O PSL tinha dinheiro, mas não tinha poder. E o que a Bivar falava? Pô, você vai ser candidato? Pô, eu acho que o PSL precisa ter algum nome, um poder na estrutura da Câmara ou do governo. O PSL precisa, sabe, ter alguma comissão em mãos. Porque no primeiro, quando apoiou Maia, o PSL ganhou a CCJ, o Francisquini ganhou a CCJ, a comissão mais importante, Comissão de Constituição e Justiça. O Bivar está atrás disso, meus amigos. A articulação está voando. Por que vocês acham que Bolsonaro estava ensaiando a possível volta para o PSL? É voto, gente, é voto, entendam isso, é política real. Só vai vencer quem conseguir 257 votos. E olha só, conseguir espaço na Câmara é parte do projeto do PSL? Exatamente. Sabe, a costura passa por aí. O DEM do Maia cresceu bastante essa estratégia. Quem tem cargo cresce, ganha notoriedade, as comissões. Gente, nesse período, o pessoal tenta vender o seu peixe para pegar a maior quantidade de comissões possível, colocar gente em cargo de diversas coisas. E você vê, ó, o PSL e o bolsonarismo vão sobreviver como força se não estiverem juntos. E o que ele diz? O PSL hoje precisa ter poder. O que é que Maia está fazendo? Maia está rifando Brasília. Arthur Lira também vai ter que rifar, meus amigos. É assim que funciona a política. Gosto, não gosto. Acho um absurdo. Mas e aí, vai fazer como? Como é que vai pegar os 257 votos? Ano que vem, a gente vai ter o 5G. Vocês acham qual vai ser? Imagina o peso da Comissão de Comunicação e Tecnologia.
Imagina o peso dessa comissão. Imagina essa comissão cair na mão do Fausto Pinato, que é o presidente da Frente Parlamentar Brasil-China. Imagina que se cai na mão do Fausto Pinato, que é um cara que já levou o Ramos para conversar com o pessoal da Huawei e diversos grupos. Imagina se cai na mão do Fausto Pinato. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo o cenário que vem sendo desenhado? Bolsonaro sabe, é a coisa mais importante do Brasil hoje, é a presença da Câmara. Mais importante. Voltando para a matéria do UOL, o site ouviu um integrante do Republicanos que o partido hoje é mais próximo de Maia do que do líder do PP, o Lira, que também tenta ser presidente. Apesar disso, o Republicanos tende a ficar mais próximo a Lira em algumas disputas, como por exemplo a Comissão Mista do Orçamento, que o grupo de Maia quer o Aymar Nascimento na presidência da Câmara e o de Lira quer o Flávio Arruda. E o Republicanos acha que a Flávia deve levar porque o Aymar tá forçando o debate, Em outro movimento, Maia tem procurado a oposição, que também representa pouco mais de 100 votos. É 144. E você vê, os líderes da oposição, André Figueiredo do PDT, José Guimarães do PT, disseram ainda não haver definição sobre se os partidos de esquerda e centro-esquerda vão ter candidatos próprios. E depois ele fala, os deputados desse campo vão esperar o fim do segundo turno das eleições municipais para definirem a estratégia para o pleito interino da Câmara. Por quê? Porque, gente, a esquerda está contando que vai vencer um pouco mais, vai sair mais fortalecida e vai ter mais poder de barganha. Nesse momento aqui, esse pessoal da esquerda, é tradução assim, ó. Eu vou ter meu candidato. Mentira. Você tá tentando ver quem paga mais pelo seu voto, sabe? É pra tipo assim, Maia falar, não, ô PT, não inventa um candidato, não. Eu te dou, qual é a comissão que tu quer essa comissão? Eu vou te dar, beleza? E você vai me apoiar e me dar seus 140 votos. É tipo isso, pessoal. É tipo isso. E aí, outra matéria. Malafaia diz que Bolsonaro está estudando filiação a partir do Centrão. Tá se comentando disso e Malafaia diz, ó. Ele tá estudando isso daí. Ele tá estudando isso. E daí? E daí? Qual o problema? Vocês estão vendo aí, gente? A presença da Câmara é a coisa mais importante do Brasil. Se Bolsonaro se filiar é porque Bolsonaro tá de amor com o Centrão. É porque Bolsonaro apoia tudo que o Centrão faz. Pensa, gente. Pensa. E aí você vê o Arthur Lira. Por que ainda acho que Arthur Lira pode levar? Quem é o favorito de Bolsonaro para ser presidente da Câmara? O deputado de terceiro mandato, Lira comanda um bloco parlamentar que tem exatos 135 deputados, que é o famoso Centrão, que é o PP, PL, PSD, Solidariedade e Avante. Porém, o congressista também tem influência sobre integrantes de outra bancada como MDB. Ele consegue puxar uns votos do próprio MDB, Republicanos, DEM e Patriota. Por essa razão, fala-se no Congresso que Lira tem condições de entregar pelo menos 200 votos diretamente ao governo federal. Bolsonaro agora tem que fazer a parte dele para pegar mais uns pedaços e juntar os 257. Pela sua força política, Lira já conseguiu emplacar alguns aliados em pontos chaves no governo federal. Emplacar aliados em postos chaves. O que é que o PSL quer? O que é que o pessoal do Republicanos quer? O que é que o pessoal do PL quer? A Flávia Arruda, ela não quer chefiar a comissão do orçamento? Estão vendo aí? Vocês estão vendo como são as coisas? É isso aqui, gente. Presidente da Câmara é isso daqui. É por isso que Eduardo Bolsonaro jamais ganharia. Bia Kicis jamais ganharia. Luiz Felipe Leães e Bragança jamais ganharia. Tem que ser um cara, gente, com pelo menos isso aí, ó. 3 mandatos. Já tem mais de 8 anos lá dentro. Já conhece todo mundo, já é amigo, sabe chamar todo mundo pelo nome. Sabe como é que funciona, sabe desenrolar. Por isso que esses caras ganham. Por isso que o Maia ganha. Por isso que o Eduardo Cunha era o presidente da Câmara no passado. É o que o cargo pede. Não é que o cargo pede, mas é o tipo de pessoa que consegue vencer uma eleição dessa. Brasília, né? Sujo. Vocês sabem disso. E aí dizia, ó, no Congresso, Lira é conhecido por seus aliados como homem que desenrola as coisas, muito em função de sua experiência e habilidade para lidar com os trâmites confusos da burocracia de Brasília. Hoje, como aliado do governo, Lira tem complicado a vida de adversários ao frear os trabalhos da Comissão Mista de Orçamento. Não quer que o Maia deixar, cara. Fala, não, Maia, não, amigo, não. E mostra que o Lira ainda consegue conversar com oposição, pessoal de esquerda. Então, por isso que eu falei que talvez ele consiga pegar uns votos ali da Cidadania, do PV, do PT eu acho impossível, do PSOL também impossível, talvez, muito talvez do PDT, PSB, mas muito talvez, muito. Aí vem negociações, né? O que é que vai ter, o que é que não vai. Alguns acordos e alguns desenhos. Vocês entendem como isso, o que é que está acontecendo em Brasília agora? Vocês não estão percebendo que
Por parte dos deputados, o pessoal tá muito calado nas redes. Vocês estão vendo os deputados comentarem muito nas redes, algumas notícias? Não tem, gente, não tem. Quando o deputado tá calado, é porque ele tá trabalhando. Ele não tá com tempo de tá tweetando, de tá botando foto no Instagram. Esse pessoal, gente, só tá vendo isso. O Brasília só gira em torno da presidência da Câmara. É o tempo todo.